E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta de novo para falar de futebol feminino. Na verdade, é um vídeo complementar ao vídeo que eu fiz neste sábado, falando aí sobre o bom momento do futebol feminino. Tava vendo nos comentários, eu vejo os comentários, tinha muita gente levantando a mesma questão, e no Twitter também as pessoas levantaram a mesma questão, falando que o futebol feminino deveria reduzir as dimensões do campo para ficar mais atrativo, reduzir as dimensões do campo e reduzir as dimensões do gol, para as goleiras terem mais condições de fazer defesas. Então, e esse é um argumento muito comum aí quando se fala de futebol feminino, que ele fala que o futebol feminino é meio ruim de ver, porque as goleiras não conseguem chegar na bola, tudo. Bom, primeiro que assim, se a goleira não chegar na bola é mais gol acontecendo não é ruim, mas eu entendo, é verdade. Eu mesmo jogo de goleiro, é bom quando o goleiro chega também, dá uma sensação, o goleiro defender também é uma parte importante e legal do jogo. Tá? Mas então eu vou explicar. Isso aqui não é só uma questão de opinião, tá? Isso aqui é uma explicação mesmo, tá? Por que o não há redução da dimensão do campo no futebol feminino. Como, por exemplo, argumenta assim, no vôlei, por exemplo, no vôlei feminino a rede é mais baixa. No basquete masculino não, no basquete feminino não, é tudo igualzinho ao masculino, a altura da cesta, por exemplo, e tem gente que acha que deveria baixar a cesta. Então, explicando um pouco, a FIFA considerou essa hipótese, tá? Essa hipótese foi considerada pela FIFA já várias vezes, de reduzir o campo, reduzir o gol, e isso acabou ficando de lado, sobretudo depois do Mundial Sub-20 feminino de 2016. O principal motivo disso é que a FIFA, os avaliadores técnicos da FIFA, todo o evento da FIFA tem um grupo lá, um comitê que faz uma análise técnica do torneio, e houve uma avaliação técnica do torneio e perceberam que houve um grande desenvolvimento atlético das jogadoras. As jogadoras daquele Mundial Sub-20 já pareciam ter uma capacidade física, atlética, muito maior do que as de alguns anos antes, Então isso denotaria um desenvolvimento do futebol feminino e não haveria motivo em médio ou longo prazo para mudar as dimensões do campo. Eles chegaram à conclusão de que as jogadoras vão chegar a um patamar de altura, de velocidade, resistência aí para poder de repente realizar um jogo aí que agrade mais dentro das dimensões do futebol, do campo do futebol. Então esse que é o motivo principal, tá? de não mudar. E daí vai algumas coisas. Primeiro que as jogadoras, as mulheres em geral, elas não pedem isso, tá? O pessoal que trabalha com futebol feminino, essa não é uma das principais reclamações, os principais pedidos aí. Não há um clamor aí tão forte entre o pessoal que trabalha com futebol feminino pela dimensão do campo, tá? Então isso é uma visão muitas vezes dos homens. As mulheres não querem isso. Elas querem mostrar que elas são capazes de jogar naquele campo ali. Tem outra coisa que não é muito falado, mas assim, certamente é considerado, ou deveria ser considerado, porque tem uma influência, daí é um pouquinho eu falando, tá? Daí não é só informação, mas é uma questão até um pouco de lógica. Se o futebol feminino tiver gramados menores e gol menor, você vai ter que ter campos específicos para futebol feminino. Então as garotas vão ter que treinar em campos menores, os centros de treinamentos do futebol feminino tem que ser menor, e daí não só para o time profissional, para as garotas mesmo, para as categorias de base também vão ter que ter campos menores. Quer dizer, toda a estrutura do futebol feminino teria que se adaptar a isso, teria que ter campos menores, por exemplo. Outra questão é que os estádios de jogos teriam que ter campos menores. E isso é complicado, porque isso encarece o futebol feminino. Porque você não vai poder usar o campo que já está pronto para jogos de homens. Você, quando as mulheres forem jogar lá, você vai ter que desfazer a marcação do campo, fazer uma nova marcação do campo para as mulheres, e ainda tirar o gol e colocar um novo gol dentro do campo. E daí, quando esse campo for ser readaptado para os homens jogarem, sei lá, dias depois, lá quando os homens forem jogar, você vai ter que tirar as linhas do campo das mulheres, e você vai ter que tirar o gol, colocar o gol no lugar
do campo dos homens, só que vai ficar com 2 buracos ali, vai ficar com todos os buracos ali de onde ficou preso o gol do campo das mulheres, né, que vai ficar equivalente ao quê? A pequena área, vai ficar perto da pequena área do campo, do que seria o campo masculino, né? Então você vai ter que ficar fazendo essa operação toda, é cara, assim, não é nossa, que valor impeditivo, mas é um custo chato, que o dono do estádio teria que ter toda hora que fosse fazer jogo para as mulheres, que o dono do clube teria que ter esse custo de adaptação do gramado toda vez que fosse realizar um jogo de mulheres no seu estádio. Então isso encareceria, e o futebol feminino já tem tanto problema de financiamento, de dinheiro, de recursos, que encarecer o futebol feminino não é a melhor saída, né? Quer dizer, então assim, você está fazendo um clube lá, já está fazendo um esforço ali para chegar em bancar um time feminino ali e tudo, e daí vai ter que bancar um pouco a mais, porque toda vez que for jogar vai ter que adaptar o campo, ou então vai ter que separar um campo da sua infraestrutura só para as mulheres jogarem sempre lá, né? Então é complicado, então isso também não é muito... Parece interessante pensando num primeiro momento, mas não é. No caso do vôlei é muito fácil, né? Porque as dimensões da quadra de vôlei são iguais dos homens e das mulheres. A altura da rede que muda, mas a altura da rede, você antes de cada jogo você vai lá, instala a rede e daí você baixa a altura. Você só regula a altura para ficar na altura que você quer, né? Você vai ter que mesmo instalar a rede, porque a rede não fica lá fixa o ginásio o tempo todo. Talvez no ginásio de treinamento tudo bem, mas no ginásio do jogo não. A rede não fica fixa lá, eles desmontam e montam toda vez que vai ter jogo. Daí você só regula a altura. Isso não é complicado. Você não muda todo o desenho ali da quadra. No caso do futebol feminino, teria que fazer. Se você vai mudar as dimensões do campo, é a altura do gol, né? Ou a largura do gol. Então não é uma coisa muito legal. E outra coisa, sobre a altura das mulheres, isso também é uma coisa que a gente tem que considerar, que é o seguinte: o futebol feminino se desenvolvendo, garotas vão começar a entrar no futebol feminino, achar que elas têm uma perspectiva profissional no futebol, mas ser garotas com corpo adequado para esportes e com personalidade, com desejo de praticar esporte, né, de competir, mais delas vão ir para o futebol, porque elas vão gostar de futebol e vão querer competir no futebol, e o futebol pode dar dinheiro para elas. Hoje ainda não são tantas assim, por exemplo aqui no Brasil, né, na Europa já é mais, mas aqui no Brasil ainda não são tantas assim. Então muitas garotas que têm condição de se tornar atletas, elas não procuram futebol, elas procuram outros esportes, procuram vôlei e procuram basquete, por exemplo. E, por exemplo, a seleção de basquete dos Estados Unidos, que foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, tinha uma média de altura de 1,87m, quase 1,88m. 1,88m é a altura do Diego Alves, é a altura do Rogério Ceni, é a altura do Fábio do Cruzeiro, é 1 centímetro a menos que o Everton, goleiro do Palmeiras, tem 1,89m. Então, 1,88m é a altura do Ederson, o goleiro reserva da seleção brasileira. Então, a média de altura das mulheres do basquete americano era equivalente à altura de vários grandes goleiros do futebol. E, então, assim, isso é a média. Ou seja, tinha muitas mulheres daquela seleção americana que eram mais altas, né? Se algumas delas, isso da seleção americana, mas assim, se você considerar as jogadoras que os Estados Unidos desenvolvem e que as outras seleções desenvolvem, que tem essa altura ali, entendeu? A China tem uma seleção alta, a Austrália, o Brasil nem tanto, né? Mas assim, tem muita mulher aí com 1,88m, 89m, 1,90m. A seleção brasileira de vôlei foi medalha de ouro nos Jogos... A seleção brasileira feminina de vôlei foi medalha de ouro nos Jogos de Londres em 2012 com 1,83m de altura, de média de altura. Se você considerar que essa média de altura é jogada lá para baixo por causa das líberos, como a Fabi, por exemplo, que tem menos de 1,70m, dá para dizer que a média de altura da seleção feminina, se você tirasse as líberos, ficaria ali para 1,85m, 1,86m. A seleção de vôlei do Brasil, né? E daí a gente vai ver os jogadores de vôlei, então você vai encontrar várias aí com 1,90m, tudo. Então tem muita mulher atleta com altura, impulsão e força física
para serem grandes goleiras. Só que elas, talvez por preferência pessoal, ou talvez porque percebam que a perspectiva no futebol ainda não é tão grande, estão indo pro vôlei, estão indo pro basquete. Com o futebol se desenvolvendo mais, economicamente até, e como infraestrutura, algumas delas vão acabar indo pro futebol. Então as goleiras com 1,90 m vão começar a aparecer. E no final das contas, se a gente ainda é um pouco... ainda tem muita goleira ruim por aí, tá? E a gente provavelmente verá algumas na Copa do Mundo, porque o desnível técnico das seleções ainda é muito grande na Copa do Mundo, né? As seleções mais fortes são muito melhores que as seleções mais fracas. Mas algumas goleiras já são ótimas jogadoras. A Bárbara do Brasil fez uma ótima Olimpíada, defendeu pênalti, tudo, todo mundo é ótima, é a goleira, ela pula bem, tem impulsão, é alta. Se você quiser comparar ela com o Alisson, não faz sentido, até como falei no outro vídeo, não faz sentido comparar uma mulher com um homem, mas ela não é aquela goleira que fica olhando a bola passar, ela é uma ótima goleira. A Angerer da Alemanha, por exemplo, a primeira, acho que goleira a ter um destaque ali internacional no futebol, né? A Hope Solo dos Estados Unidos, quer dizer, tem vários goleiros aí que já se destacaram aí fazendo grandes defesas, assim, que acho que qualquer um vendo o jogo poderia identificar ali que tem uma goleira de talento que faz um jogo que não causa nenhum estranhamento a quem tá vendo, fala, nossa, que jogo esquisito, essa goleira aqui toda estranha aqui. Não, então tem goleira assim, tem mulher alta assim, muitas delas ainda não estão indo pro futebol, mas já estão começando com o futebol crescendo, que elas muitas talvez estejam na base, como era no caso desse Mundial Sub-20 de 2016, então agora elas estão chegando no profissional, estão chegando nas seleções adultas, né? Então a gente ainda vai ver essa leva chegar, mas vai acabar acontecendo, tem que ter um pouco de paciência. O futebol feminino era proibido no Brasil até os anos 70, né? E no resto do mundo ele também era quase clandestino até os anos 70, 80. Então, assim, são décadas de desenvolvimento tardio e agora que está se recuperando, agora está chegando, né? Então, as jogadoras de hoje são as primeiras aí que começaram, de repente, a jogar quando tinham 5, 6 anos de idade, quando eram bem criança mesmo, que foram introduzidas ao futebol. Tá bom? Mas é isso, então explicando aí uma questão muito comum, vi muitos comentários quanto a isso, eu até respondi alguns, mas até para ficar respondendo um por um, resolvi fazer um vídeo aqui explicando por que não muda a altura do gol e do campo no futebol feminino. Tá? É isso, então, se gostaram do vídeo aqui, se inscreva no canal, clique no sininho. Se você não viu aquele vídeo lá, ao qual eu me refiro, vai aparecer aqui do lado agora, tá bom? Aquele vídeo que eu falo do bom momento do futebol feminino. Mas é isso, então, se inscreva no canal, clica no sininho, comente aqui embaixo, todas aquelas coisas, né? Tá bom? Um abraço e até mais.